Bom, quero continuar falando de economia aqui e sobre um assunto que a gente trouxe bastante ao longo da semana para você que nos acompanha no 3 em 1. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que a plataforma de varejo online Shein, tem gente que fala Shein, tem gente que fala Shine, mas segundo os próprios empresários se fala Shein, vai nacionalizar 85% de suas vendas no Brasil. Essa confirmação vem depois de uma reunião com o ministro e também com representantes da empresa, que foi realizada aqui em São Paulo. Segundo Haddad, a Shein se comprometeu a cumprir e a aderir o plano de conformidade da Receita Federal. Quero entender de vocês se a Shein tem completa visualização do custo Brasil para poder implantar 85% da sua produção, dos seus negócios aqui no país, para atender justamente ao fato de que haveria sonegação ou de que para se controlar questões de produtos que venham de fora, enfim, como é que vocês enxergam isso, hein, Alangani? Olha, Evandro, entrar no Brasil é entrar num vespeiro, não é fácil. Por quê? Porque tem uma alta burocracia, porque você lida com taxas de juros elevadas, que não é culpa do Banco Central, mas culpa do processo inflacionário, culpa também da parte fiscal do governo. Lida com altos impostos e talvez ainda venha mais tributação por aí. Não é fácil entrar aqui no Brasil. Agora, é claro que a empresa ela tem uma produtividade grande, né? Mas a mão de obra aqui é muito mais cara do que a mão de obra chinesa. Tem muita concorrência nesse varejo online aqui no Brasil também. Você tem grandes players aqui, empresas norte-americanas, uma grande empresa argentina, um grande grupo brasileiro também, que são muito fortes. Então, é claro que ela vai ter dificuldades, não vai nadar de braçada aí. Tomara que dê certo, claro, né? Porque isso geraria bastante empregos aqui para o país, né? E você, Gustavo Segré, de que forma que avalia essa possibilidade, então, e agora, né, esse acordo que teria sido feito entre Fazenda e Shein para que os negócios aconteçam no Brasil? Eu aprendi um ditado, Evandro, que diz papo para boi dormir. E isso é mais ou menos o que está propondo por que, o Haddad. Eu te digo por quê. Quando você fala de nacionalizar um produto, a realidade do ponto de vista alfandegário é importar um produto produzido em outro lugar. Isso é nacionalizar um produto. A fabricação local seria industrializar um produto, porque o produto vai ser produzido no Brasil? É a minha pergunta, não sei. Mas se for produzido no Brasil, toda a concorrência vai ser nacional. Aí perderia toda a competitividade que tem um produto feito na China, porque está feito na China e não porque está feito no Brasil. Se fosse assim, muitas empresas brasileiras poderiam concorrer com muita facilidade com o produto chinês, o que na prática não acontece. Então a minha dúvida, e eu não consigo perguntar para o ministro Haddad, é: você se refere a nacionalizar, trazer e colocar no Brasil um produto importado pagando os impostos, ou se refere a industrializar no Brasil o mesmo produto que hoje é feito na China? Em função da resposta, poderemos avaliar se é bom ou não. E você, Piperno, tem alguma dúvida em relação a isso? A gente vai ter que entender melhor isso, sim, mas só o fato de, por exemplo, eles se instalarem fisicamente aqui, isso já requer algum tipo de investimento, o que é muito bom. Não sabe, ninguém hoje, honestamente, saberia dizer o que virá de lá para ser, digamos, tropicalizado aqui, para ser, enfim... Agora, abrasileirado. Exatamente, abrasileirado. Agora, a minha suspeita é de que isso vai chegar, de que eles vão se instalar fisicamente aqui, até para fazer do Brasil uma espécie de, entreposto aqui para a região. Isso me parece ser... Aliás, anteontem, a Toyota anunciou um investimento aqui no Brasil de 1 bilhão e 700 milhões de reais para a produção de um veículo que vai ser exportado para 22 países. Ou seja, ela poderia fazer isso em algum outro país, mas vai utilizar a planta que já tem aqui. Em Sorocaba, no interior de São Paulo. Exatamente, em Sorocaba, para fabricar aqui e exportar. Então, eu também quero entender o que os nossos amigos chineses farão. Por que você está coçando a cabeça, hein?
Não fecha a conta, Evandro, por lugar nenhum fecha a conta. Vamos tomar o exemplo que se nacionalizar seja importar o produto através de um CNPJ com uma importação normal, pagando os tributos. Aí quem compra não deveria ter uma taxação como queria e propunha o governo. Imaginemos, por um lado, que isso seja assim. Mas, junto com essa informação, veio outra informação que falava que a Shein ia contratar 100 mil pessoas. Sim, isso aí foi dito pelo ministro Haddad. Perfeito. Eu armo uma importadora com 4 pessoas. O resto é todo terceirizado. Não precisa absolutamente ninguém mais que 4 pessoas para fazer a emissão da nota fiscal e acompanhar o fluxo financeiro e contas a pagar. Mais nada. Então, essas 100 mil pessoas seriam contratadas para quê? E aí tem a outra contradição. Quando você traz um produto, e falando que é nacionalizar, poderia ser industrializar localmente, quantos produtos tem a Shein, a Shopee? Um monte, que não são produzidos por eles. São comprados, como qualquer marketplace, de outro fabricante, e eles somente vendem. Então, tem alguma coisa aí que não está muito entendida. Gani? Eu acho que talvez tenha um cálculo político, viu, Segré? Quer dizer, 100 mil empregos, como a medida foi muito impopular e mal recebida, agora, para desviar o foco e reverter, agora a gente fala que, olha, a Shein está vindo aqui para o Brasil e vamos gerar 100 mil empregos. Antes, até ontem, eu ia gerar impostos, agora 100 mil empregos. E concordo contigo, muito difícil de viabilizar e prometer isso. Por isso que eu acho que é um cálculo político, talvez uma jogada de marketing aí do governo. A conta política e marketing, Fábio Piperno. Não, 100 mil empregos, eu fico imaginando, é mais ou menos o tamanho, é o que a indústria automobilística emprega no Brasil hoje, é mais ou menos em torno disso. Então, me parece um número muito improvável, a não ser que, e aí vem a minha outra... Bom, primeiro, eles não são fabricantes, uma empresa de comércio eletrônico. Então, eles não vão, eu creio, fabricar nada aqui. Agora, repito, a minha suspeita... O meu palpite é de que eles exatamente utilizem o Brasil como uma plataforma para a distribuição de produtos aqui pela América do Sul, por exemplo. Você acredita nisso, Segré? Eu gostaria, mas não. Vou te justificar por que não. Porque quando um produto da China, fora do Mercosul, é importado no Brasil, se esse produto vier para a Argentina, onde eu estou agora, tem que pagar de novo o imposto de importação. Não tem validação de um imposto pago num país e vale para os outros. Então, como isso deveria ser assim, deixa de ter competitividade. O ideal seria que um produto para distribuir na Argentina seja importado pela Argentina, no Brasil pelo Brasil, Paraguai no Paraguai e Uruguai no Uruguai. Senão também compensaria importar no Paraguai, que tem menos impostos de importação. E vou justificar mais a minha aposta. Não é possível esse meu emprego por uma questão muito simples. Pega qualquer um dos hoje marketplaces que divulga a empresa de mercado, a Amazon, você vai ver que não tem essa quantidade toda de funcionários. Então, por que uma empresa chinesa prometeria uma quantidade de funcionários que hoje, na prática, com os concorrentes nacionais e locais, não tem? Pode concluir, Segré. Não, que são números para tentar justificar. Agora falamos com a Shein e ele vai nacionalizar 85%. Tá, e a pergunta, e os outros 15%? Vai continuar de contrabando? Como é que é? Há algo do qual você discorda, Piperno? Não, veja, aí são duas coisas. A primeira é que, como eu disse antes, o número de 100 mil me parece exagerado, porque é o volume de empregos que gera hoje a indústria automobilística. Ou seja, para se produzir carro, caminhão, enfim, tratores aqui no Brasil, as montadoras empregam aproximadamente 100 mil, 105 mil pessoas. Há um consenso entre vocês três. Esse número seria exagerado diante do que temos aqui no Brasil. A minha suspeita é de que seja um número bastante exagerado. Agora, ok, em relação, um consenso. Ao que disse o Segré, por exemplo, de que isso poderia ser importado por cada país, o que geraria, inclusive, só uma tributação em vez de duas e tal, é possível, porém, se você tiver, aí que está o negócio. Hoje, enfim, o Brasil importa um pouquinho, o Paraguai um pouquinho, a Argentina um pouquinho e tal, mas se isso vier em grande escala para cá, esse custo para esses outros mercados vai diminuir ainda mais. Ninguém hoje importa de monte, eu vou, enfim, importar, por exemplo,
um container de lâmpadas de Natal, como todo mundo compra aí lá no final da China. Então, isso vem picado, isso vem de pouquinho. Se você tiver uma empresa de marketplace aqui para exatamente suprir em grandes quantidades esses mercados, provavelmente o consumidor final ainda vai pagar mais barato do que paga hoje. Segré quase caiu aqui no estúdio, quero entender por quê. Quase saiu da tela e veio aqui. E te digo por quê, Evandro. Eu trabalho em comércio exterior há 32 anos. Sei muito bem como funciona. Como poderia ser viável o que Piperno diz, que tem muita lógica do ponto de vista logístico? Você traz um monte de mercadoria, deixa, se for no Brasil, no entreposto alfandegado, ou seja, não nacionaliza, e vai nacionalizando conforme vai precisando. Para a região, deveria deixar num porto mais barato, que é o Uruguai. Você deixa no Uruguai, que inclusive tem zona franca no Uruguai, e conforme cada um dos países vai pedindo o produto, vai nacionalizando com cada um. E a logística diminui porque você traz muita mercadoria, mas sem nacionalizar. Por isso que essa conta de 85% de nacionalização não fecha. E está utilizando uma palavrinha que confunde. Uma coisa é nacionalizar um produto importado, pagando imposto, e aí a pergunta seria por que 85% e não 100%? E a outra é industrializar o produto que está sendo importado, que isso me parece não seria viável nesse caso. Gani? Do jeito que foi colocado, acho que o Segré tocou aí num ponto muito importante. Parece que a Shein vem para o Brasil e vai fabricar os produtos assim, né? Do jeito que está saindo na imprensa, dá essa impressão. Então vamos gerar 100 mil empregos, que o Piperno bem colocou. Quer dizer, é da magnitude da indústria automobilística. Então, isso não fecha. E não fecha porque a maior parte vem de importação. Então, como é que você vai gerar esses empregos no setor de serviços? Não fecha. Por isso que eu sustento que é muito mais uma jogada política e de marketing do que qualquer outra coisa. Uma questão comportamental para a gente arrematar esse assunto é que quando houve a fala sobre as empresas chinesas, no momento em que Fernando Haddad ainda apresentou a proposta de se taxar compras de até $50, ele falou, eu nem conheço essa empresa, eu só conheço a Amazon, onde eu compro os meus livros. E agora, hein? Como é que será que foi essa reunião com a Shein para então receber ou a possibilidade de se receber a empresa aqui depois de dizer que sequer a conhecia, Piperno? Posso falar a verdade para você também? Até, enfim, começar essa história toda, eu sabia da existência dessas empresas, mas nunca tive curiosidade também para me aprofundar muito, nunca fiz compra nenhuma com eles. Nenhuma brusinha? Nada, eu só fiz compra pela Amazon. Só que aí eu comecei a prestar atenção numa coisa. Você abre o Twitter aqui no celular, quer dizer, abriu, tem um anúncio deles. Oi? Aí eu falei, opa, esses caras estão onipresentes e eu que não prestei atenção. E você, Gani, como é que vê isso? Olha, você sabe que a Shein ela é muito forte no público feminino, né? Sim. Então acho que teve aí alguma pressão da Janja, que compra na Shein, né? Provavelmente, e aí pressionou. Mas brincadeiras à parte, Evandro, o que eu acredito é que ele sabia, sim, né? E usou ali da oratória e depois voltou atrás. Isso meio que está no jogo, a empresa entende isso. Agora, o que ficou feio é que gerou um problema desnecessário para o governo. Quer dizer, vou aumentar a tributação e volta atrás. Querendo ou não, isso ficou com a imagem arranhada, né? Segré. Não tem CNPJ, gente, Evandro. Não existe como empresa. É só procurar. Busque aí. Qualquer pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, busca CNPJ da GEM. Não tem. Sabe o que tem mais? No Reclame Aqui, que é um portal de reclamações, todo mundo está perguntando qual é o CNPJ da GEM. Então, como pode o ministro Haddad se reunir com os sócios de uma empresa que não existe? Não tendo CNPJ, a empresa não está aberta perante a Receita Federal. Então é estranho, essa fala está estranha. Para mim é mais divulgação como para tentar acertar uma questão política. Na prática, para ela contratar 100 mil pessoas e nacionalizar 85% das importações, primeiro vai ter que se registrar como empresa. Até lá é tudo papo. Fale, Piperno. É rápido o segredo, porque é o seguinte, ela não está registrada aqui, porque ao que a gente sabe pelo menos, né, ela não está instalada aqui no Brasil, mas ela existe, por exemplo, na China. Então, mandam seus representantes para conversar com o governo brasileiro.
Que foi, Segré? Não, é que se não tem CNPJ, não existe. A pergunta é, quem importa então hoje todos os produtos que vêm da Shein ou da Shopee? O que prova que está tendo contrabando, está tendo sonegação fiscal. Envia um produto sem nacionalizar, por isso menciona, vou nacionalizar 85%. Tá, mas a primeira empresa tem que abrir. Só vai abrir porque não está conseguindo mandar produto? É tudo muito estranho. São compras importadas, né? As pessoas compram aqui de produtos que vêm lá de fora, segundo as informações, a maioria de pessoas físicas, e que o governo está apurando neste momento é se exatamente essas pessoas estariam burlando esse sistema, mandando compras parceladas, justamente para se passarem como pessoas físicas, mesmo sendo de empresas. E aí agora, segundo o governo, essa instalação no Brasil também facilitaria a solução deste problema. A questão é que tem muita coisa para ser explicada ainda, Gani. Tem. E eu acho que o problema não é tentar atrair essa empresa ou não para o Brasil, porque já ficou claro que não vem a empresa gerar empregos aqui. É atacar as causas estruturais da baixa competitividade da indústria nacional. É aí que está a raiz do problema, é atacar o custo Brasil. Em parte, esse custo Brasil é elevado, as taxas de juros são muito elevadas porque o tamanho do Estado brasileiro é muito grande, porque a burocracia aqui também é muito alta, os impostos são elevados. Agora, veja, para baixar a taxa de juros e para baixar imposto, o remédio é o mesmo, é cortar gastos. Então, o que o governo poderia fazer para melhorar essa competitividade da indústria nacional é atacar uma das raízes do problema, que é o tamanho do Estado brasileiro. Piperno, quer arrematar algo? Rápido, porque esse assunto é muito longo, demorado, a gente vai ficar o dia todo aqui. Esse diagnóstico ele é comum aqui no Brasil, é verdade. Porém, não é só isso que explica. Há, por exemplo, países na Europa, principalmente, em que as empresas pagam carga tributária maior do que aqui e são países de indústrias muito pujantes. Por exemplo, a indústria francesa, ela é uma indústria pujante e ela é uma indústria bastante taxada. A França é um país que cobra impostos demais. A Escandinávia cobra impostos demais. Aí alguém vai dizer, mas o Estado devolve. É verdade, isso é um fato. Por isso que eu acho que, assim, não é só isso, só o tamanho do Estado que explica a baixa competitividade da indústria nacional. Infelizmente, porque eu sou indústria futebol clube.